Pessoal, eu me chamo Roberta Santana, eu sou advogada trabalhista. A minha especialidade é na lei do motorista. Há 15 anos eu me especializei e advogo só para transportadoras com relação à área trabalhista. Então, eu sou advogada empresarial trabalhista do setor de transportes. É só o que eu sei fazer. É só sobre o que eu sei falar. Não sei falar sobre mais nada, a não sei isso. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre as reclamações trabalhistas e a jornada de trabalho. A jornada de trabalho é um grande desafio para todo transportador. E é uma legislação que sofre mudanças constantes. Fica difícil a gente acompanhar tudo isso. E aí eu quero falar com vocês sobre casos reais e para que todos entendam o porquê que as reclamações trabalhistas movidas por motoristas são tão temidas pelo setor de transportes. Controle de jornada. Na minha opinião, e esse é o meu slogan, quem não faz gestão não tem controle. Não adianta você imaginar que deixou para o seu motorista a responsabilidade de preencher um diário de bordo, uma papeleta e que ele vai fazer isso da maneira correta, em tempo real. Se você confiar integralmente ao motorista a jornada de trabalho, você não está fazendo gestão disso e você não terá uma informação fidedigna como a Justiça do Trabalho lhe exige. O controle de jornada tem que ser fidedigno, confiável. E para isso é necessário uma gestão. E agora, mais do que nunca, depois da decisão do STF, que declarou inconstitucionalidade de boa parte dos itens da lei do motorista, passou a ser ainda mais importante essa gestão. Porque o custo dessas horas extras do motorista é muito alto. Com o fim do tempo de espera, o volume de hora extra foi lá para as alturas. E se eu não vigio o que o motorista está fazendo, ele sabe que vai receber as horas extras, o que ele faz? Ele deixa o ponto aberto. Ele chega para descansar num ponto de pernoite, num posto, onde ele está acostumado a fazer esse descanso, e pensa assim, meu empregador me paga as horas extras, eu posso fazer até 4 horas extras, de acordo com a lei, por que eu vou encerrar o meu ponto agora? Eu vou deixar essa jornada aberta. Então, quem não faz gestão não tem controle e paga caro por isso. No dia a dia, no fechamento do mês, pagando horas improdutivas e também nas reclamações trabalhistas, porque as informações trazidas com os controles de jornada não irão bater com a realidade. Toda vez que o juiz pede, na dúvida sobre idoneidade do seu cartão de ponto, e ele pede uma outra prova suplementar, como os relatórios de rastreamento, os discos de tacógrafo, o que acontece? Na hora que faz o cotejo, a comparação com o espelho de ponto, dá divergência. E aí todo o seu esforço para ter um controle de jornada, todo o investimento feito para ter o controle de jornada, por conta dessa divergência do cotejo das informações, cai por terra. Esse controle é declarado nulo e o juiz vai arbitrar uma jornada de trabalho de acordo com o que ele ouviu das testemunhas ou de acordo com o seu convencimento. Certo? Então, qual é o melhor controle de jornada, Roberta? Temos a opção, de acordo com a lei, de ter o controle manual, que pode ser feito por diários de bordo ou por papeletas. Eu ainda vejo muitas transportadoras que sequer têm controle de jornada. Outras tanto que ainda usam o controle manual. Mas esse controle manual já não é mais usual. Já houve uma evolução da tecnologia e trouxe para nós a possibilidade do controle eletrônico, que eu consigo provar para vocês em 1 minuto que custa muito menos para vocês um controle de jornada eletrônico do que o controle manual. O custo hora da pessoa ou das pessoas dedicadas a realizar o controle manual é muito mais alto do que o investimento numa ferramenta de controle eletrônico. E eu costumo dizer para os meus clientes lá no escritório também que eu entrego para eles uma régua. E essa régua é a régua da segurança jurídica. Você, transportador, coloca a sua segurança jurídica onde você quiser. Eu quero mais segurança jurídica, Roberto. Eu estou disposta a ser mais rigoroso, a cumprir mais
a legislação, então eu quero minha régua da segurança lá em cima, porque eu não quero, e eu ouço muito isso de transportador, eu não quero o meu rabo debaixo do pé de motorista nenhum. Então eu estou disposta a investir e ter a régua da segurança lá em cima. Eu quero que a reclamação trabalhista venha e eu possa bater no peito e falar, pode vir, que eu dou conta de responder. Eu não quero mais temer. Quando chega uma reclamação trabalhista, eu falo, nossa, ferrou, vai embora um caminhão. Né? Para cada reclamação trabalhista, a depender do tempo de empresa daquele motorista, ele te leva um caminhão da sua frota. As condenações são altas. Então, é uma escolha que o cliente faz. Não, Roberta, eu não quero fazer esse investimento, meu motorista aqui não vai fazer isso, ele não vai anotar a jornada, ele não vai bater as macros, ele não vai mandar as informações no app. Estou conformado em manter minha régua da segurança lá embaixo. É uma escolha. Mas que pelo menos o transportador conheça o tamanho desse risco. Quanto custa esse risco? Passou. Não tem como eu falar para vocês sobre segurança jurídica ou trazer um entendimento sobre os riscos de uma reclamação trabalhista sem a gente conversar um pouquinho sobre esse histórico, tá? Então, nós temos um cenário antes de 2012. Antes de 2012 não tinha lei do motorista, não tinha controle de jornada. O que o motorista fazia? O que ele queria, era ele quem determinava que horas ele ia começar, que horas ele ia parar, onde ia parar, por quanto tempo iria parar e que horas ele terminava a jornada dele. Não era isso? A maioria das negociações coletivas trazia lá uma previsão no seguinte sentido: como a atividade é externa, de impossível controle de jornada, fica o empregador, o transportador, desobrigado de realizar o controle. Então, todo mundo se valia disso. E era muito fácil nessa época, porque o motorista que quisesse entrar com a reclamação trabalhista, ele é que deveria provar que tinha hora extra a receber. O ônus da prova era dele, nos deixava mais tranquilos. O volume de reclamação trabalhista de motorista naquela época era baixíssimo. Mas aí, em 2012, chegou a lei do motorista, a primeira lei do motorista, dizendo que é obrigação do motorista ter a sua jornada de trabalho controlada. Prestem atenção no que a lei fala, é direito do motorista. Por que eu estou falando isso? Porque tem transportador que pensa, mas eu tenho só um motorista. E lá na CLT fala que quem tem menos do que 20 empregados não está obrigado ao controle. Então eu também não tenho que controlar, eu tenho menos de 20 motoristas? Tem. Porque essa exceção prevista na CLT, para todos, não se enquadra na relação com o motorista, porque a exceção dada ao empresário não pode tirar do trabalhador o direito de ter a jornada controlada. E aí aqui começa a saga do transportador. E sabe qual que é o problema que a gente tem? Não é só de jornada de trabalho. Historicamente, aqui começa um outro problema, que é o da remuneração do motorista. Como não existia obrigação de controle de jornada, ninguém pagava hora extra, não tinha essa conta no seu holerite, na sua folha de pagamento. A promessa para o motorista era, eu vou te dar um percentual sobre o frete. 10% do frete, 11%, 12%, 6%, a depender do setor, né, da atividade. Então, definia-se o percentual. E agora, com a obrigação de pagar horas extras, como que eu mantenho os mesmos 10% que eu prometi para o motorista, acrescento a folha mais as horas extras, com essa base de cálculo altíssima, contribuições previdenciárias nas alturas? O que o mercado passou a fazer? Os 10% que eu prometi, chegava lá, ó, deu R$8.000. Pegava esses 8.000 e distribuía no holerite para cumprir a obrigação. Então, eu lanço aqui o piso da categoria, as diárias de viagem, um pouco eu pago por fora, lanço as horas extras. Então, gerou-se um outro desafio muito grande para o setor, porque agora ele não tem que lidar só com a dificuldade do controle de jornada, mas também com a dificuldade da remuneração. A necessidade nesse momento, e agora com essa decisão, reforma trabalhista e a decisão do STF, a necessidade cada vez maior é de apostar nas negociações coletivas para resolver esses embaraços.
É hora de rever as políticas de pagamento, as políticas de remuneração, para dar conta financeiramente da sobrecarga da jornada de trabalho. Não dá mais para pagar piso da categoria diárias, horas extras, sem o tempo de espera e os mesmos 10% de comissão para o motorista anterior. Então, assim, cada empresa precisa hoje entender e fazer essa conta. Quanto pode me custar o motorista? Remuneração total, mais os benefícios. Qual é o valor limite que pode me custar um motorista para que a minha operação seja saudável, seja rentável? 15%, 17%, 20% do meu faturamento? Vocês têm esse número? Se não tem, precisam enxergar esse número para conseguir trabalhar uma remuneração razoável que consiga suportar essas questões que a lei trouxe. E aí, em 2015, quando a gente achava que já estava tudo sob controle, todo mundo usando controle manual aqui, chega a lei 2015, trazendo novas mudanças. Mudanças em relação ao tempo de espera, em relação ao pagamento. E aí, em 2015, é um marco também para o boom da tecnologia, que veio ajudar o transportador nesse desafio tão grande. Os softwares que foram desenvolvidos a partir daqui foram eliminando as papeletas e os diários de bordo, que geravam muito esforço no dia a dia e que nada eram aceitos na hora de combater uma reclamação trabalhista. Então, aqui nasce, né, a questão do controle de jornada e os rastreadores ficaram para trás nessa iniciativa. Os softwares tomaram essa iniciativa, buscavam as informações a partir do relatório de rastreamento e os rastreadores começaram a ser cobrados. Poxa, eu tenho que pagar uma outra ferramenta para tirar informação da sua. Por que a informação de jornada não vem direto da sua? Acontece que os rastreadores, as empresas de rastreamento, passaram então a desenvolver esses controles de jornada para atender a necessidade e a pressão que sofriam dos seus clientes. Só que a qualidade desse controle de jornada nem se equipara à dos softwares, porque eles estão dispostos a adequar a ferramenta de acordo com a necessidade de cada um, a gerar o relatório que você precisa, a te ajudar realmente no dia a dia. Os rastreadores, geralmente, eles fazem uma plataforma básica e ela tem que ser aplicada para todos, independente da sua dificuldade, da sua atividade. Então, a minha aposta sempre foi em tecnologias como essa. E aí, em julho de 2023, chega, então, a decisão do STF, que declara inconstitucional o tempo de espera, fracionamento do interjornada, o acúmulo das folgas. E agora, Roberta? Porque declarou inconstitucional aqui e não disse a partir de quando seria inconstitucional. Ou seja, toda a prática desse período poderia ter sido comprometida. Mas dia 11, agora recente, nós tivemos a decisão definitiva do STF e modulou os efeitos, fixando que a partir de julho de 2023 para frente, é inconstitucional a prática de tudo isso. Mas o que você já praticou para trás está assegurado. Esse risco já não existe mais e assombrou no último ano os transportadores. Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu preciso colocar o fone para te ouvir, peraí. Não ouço. Som. Sim. Opa, boa tarde, pessoal, tudo bem? Você pode explicar um pouquinho mais sobre esse marco de julho de 2023 para frente, explicar que você acabou de falar, explicar um pouquinho mais desse assunto, por favor? Todo mundo
mundo aqui tomou conhecimento, é novidade, na verdade é novidade para alguém que o STF declarou a lei do motorista inconstitucional? Todo mundo sabe disso, certo? Essa decisão, ela saiu em julho de 2023. O julgamento aconteceu em julho de 2023. Quando saiu a decisão, o tribunal não se manifestou a partir de quando vai valer essa decisão. E toda decisão de ação direta de inconstitucionalidade, se ela não manifesta um marco para início, significa que ela vai automaticamente retroagir no tempo e comprometer tudo isso daqui. Então, são bilhões e bilhões de reais de risco, de passivo trabalhista. Então, quem praticou desde 2015, porque a lei declarada inconstitucional de 2015, de 2015 até julho de 2023, quem praticou o tempo de espera, quem praticou o fracionamento do interjornada, 11 de descanso, vou lá, faço 8 e descanso as outras 3 só depois, fracionei. Quem acumulou folgas, 3 folgas consecutivas, rodava 21 dias direto e depois chegava e tirava 3 folgas. Tudo isso foi declarado inconstitucional. E são itens essenciais para o setor de transporte. Ajuda muito na nossa operação. Então, a prática de 2015 até julho de 2023 estava em risco. Isso geraria um passivo trabalhista. Ou seja, todos os motoristas que entrassem hoje com uma reclamação trabalhista, reivindicando que todo aquele tempo de espera que foi pago durante os últimos 5 anos, porque tem a prescrição, a partir do momento que eu fui desligado, eu tenho uma prescrição de 2 anos para ajuizar a reclamação trabalhista. Ajuizei, eu posso cobrar os últimos 5 anos. Então, são 5 anos de passivo trabalhista que ele poderia ir lá e reclamar. Todo aquele tempo de espera que eu recebi 30% do valor da hora e em caráter indenizatório, eu quero que integre a minha jornada de trabalho. Como hora extra, isso seria pago, aumentando muito o custo. Aquele descanso que eu fracionei, fiz 8 horas de descanso ao longo desses últimos anos, mas o STF declarou que eu tenho direito a 11. Então, aquelas 3 horas de descanso que foram suprimidas, eu deveria remunerá-las também, risco trabalhista de condenação. Por isso causou um temor muito grande. A nulidade das folgas cumulativas que foram concedidas. Tá? As reclamações trabalhistas teriam valores, assim, estrondosos. E aí, teve embargos de declaração para essa decisão. STF, vamos repensar, porque isso vai ser desastroso para o setor. Module os efeitos, diga que essa decisão só vai surtir efeito a partir de julho de 2023 em diante, protegendo o setor do período e da prática que era legal anterior, dos últimos 5 anos. Mostraram para eles também, nesses embargos de declaração, todo o desastre econômico que isso iria provocar, né? O custo dessas ações. Então, veio no dia 11 essa decisão, modulando os efeitos. Olha, eu entendo que é uma situação de extremo risco para o setor, de altíssimo valor e de insegurança jurídica, logo preenche os requisitos legais para que eu module os efeitos. A decisão que tomei em julho de 2023 valerá apenas a partir da própria decisão em diante. Já temos um passivo significativo, porque se formos pensar, já se passou 1 ano. Quem não se adequou, continua praticando espera, praticando fracionamento, acumulando folgas, ou não negociou isso coletivamente com o sindicato, está correndo risco. Já tem 1 ano de passivo trabalhista. E quer que eu fale para vocês uma média de quanto isso custa? 1 ano de um motorista que fez, eventualmente, o fracionamento das 11, mas que acumulou as folgas e fez uma média de 12 horas semanais de tempo de espera, 1 ano numa reclamação trabalhista só com esses 3 pedidos, custará para esse empresário praticamente a mesma remuneração de 8 mil que ele já recebeu.
É alto, não é? Só que numa reclamação não vem só esses pedidos. Né? Vem o pedido do adicional de periculosidade pelo tanque suplementar, vem o pedido de danos morais existenciais, porque dificilmente eu passo folga com a minha família. Né? A jornada é muito extensa, extenuante. Vem acompanhado de uma série de outras coisas. Está respondida a sua pergunta? Alguém mais? Eu já me adiantei falando um pouquinho sobre essa dificuldade, né? Um segundo desafio também importante na relação de emprego com o motorista. Forma de remuneração dos motoristas. É um desafio na sua empresa? Piso da categoria, diárias de viagem, comissões e premiação. Como que você organiza tudo isso? Quando você enfrenta uma reclamação trabalhista, aquele prêmio que você pagou é considerado realmente prêmio ou ele é transformado em salário e depois entra na base de cálculo das suas horas extras? Aquele pagamento por fora, depois entra para computar todas as verbas do motorista, está pagando mal? Quem paga mal, paga 2 vezes. E existem formas de fazer isso daqui, hoje com muita segurança jurídica, desde a reforma trabalhista, com o artigo 457 lá da CLT, deu uma liberdade muito grande para as empresas trabalharem remunerações variáveis, remunerações como a premiação, que não incidem contribuições previdenciárias, os encargos que tanto custam para as empresas. E a premiação é uma forma muito benéfica e útil para o setor de transporte, porque o nosso desejo é gerar estímulo para o trabalhador, porque a rotatividade também é um problema, a insatisfação é um problema. Quem aqui está encontrando motorista no mercado com facilidade? Tem alguém? Não tem. Tá fácil achar motorista bom? Passa. Distribui um pouco aqui para os demais, então, ó. Passa meia dúzia de currículo para mim, por favor. Então, é um desafio grande. Pensar na remuneração é algo importante para você manter o seu grupo e melhorar também o seu passivo trabalhista. E aí, para finalizar, gente, você conhece o passivo trabalhista da sua empresa? Mas eu estou perguntando, conhece mesmo? Sabe quanto te custa cada motorista se ele entrar com uma reclamação trabalhista? Consegue antecipar isso? Roberta, eu não cumpro determinada regra. De vez em quando eu tenho mesmo o fracionamento. Nem sempre eu consigo dar todas as folgas do mês para o meu motorista. Sabia que é possível calcular isso e falar assim, olha, eu conheço e escolhi manter na minha empresa essa lista de passivo trabalhista. Eu falo que a gente tem uma caixinha, coloca nela o que você quiser. Depois a gente fecha essa conta, fecha esse cofrinho e fala, olha, você tem mensurado um risco de R$ 1.500 por mês trabalhado por motorista. Medir para você, esse é o seu risco, agora você conhece. Quando chegar uma reclamação trabalhista, você não vai ser pego de surpresa. A pergunta do meu cliente para o DP é, quantos meses esse motorista trabalhou? Porque ele quer fazer o cálculo rápido. Quanto vai me custar essa reclamação trabalhista? Porque ele já mediu, ele sabe exatamente o passivo que ele tem. Então, é uma recomendação que eu deixo para vocês. Isso depende do quê? A avaliação do seu contexto de jornada de trabalho, do seu contexto remuneratório. E, ao final, passa o traço, faz a conta e você já sabe quanto vai te custar. Por que disso? Por que você faz isso, Roberta? Primeiro eu inventei isso porque eu achava o cúmulo, eu ficava frustrada. Quando eu chegava com uma condenação de R$100 mil e apresentava para o meu cliente. Feliz da vida, porque o cara trabalhou 5 anos, não tinha controle de jornada, pagamento por fora, aquela bagunça. Podia ter chegado a R$500 mil, chegou a 100. A hora que eu apresentava a conta de 100, ele... Ah, bom seria não pagar nada, né? E aí eu fiz para conseguir ter dele esse reconhecimento. Esse foi o principal objetivo. Mas me trouxe uma clareza muito maior para um outro cenário. Eu consegui com isso fazer com que os meus clientes tomassem decisões mais assertivas. Porque aí ele vai olhar para aquele risco, nossa, isso aqui está muito frequente nas ações, está me custando muito alto. Quanto eu preciso investir para corrigir, eliminar ou minimizar esse risco?
Aí eu venho com a solução. Aplica isso daqui, faz isso daqui, vamos criar uma política de remuneração, vai aumentar a sua folha em 10, 12%, você está disposto, mas você vai eliminar isso aqui. E isso é algo que a gente vai analisando com o tempo, porque isso muda o tempo todo. A gente viu aqui o exemplo, a lei do motorista, quantas mudanças tiveram. Então vai fazendo essa reciclagem. Mas o importante é que você tenha conhecimento desse passivo para tomada de decisão e para não ser pego de surpresa com as reclamações trabalhistas. E isso é advocacia trabalhista preventiva. Prevenção, gente, é investimento. Eu tive que desenvolver um produto da blindagem trabalhista especializada para o setor de transportes, fazer contas para convencer o transportador de que isso aqui, ao investir nesse trabalho, não é despesa, não é custo. Esse trabalho hoje mostra para o cliente que gera uma economia para ele muito maior do que ele investe, do que a mensalidade que paga para o escritório. Eu estou com um cliente aqui, ó, de Uberaba, Rodoborges. Paga ou não paga, Givago? Não traz um retorno financeiro muito maior do que eu investe? E segurança? A economia não está só lá na hora do resultado da reclamação trabalhista. Eu nunca gostei da reclamação, porque o processo é o apagar incêndio. O apagar incêndio, todo mundo apaga, cada um, né? Uns com mais intensidade, outros com menos, cada um põe uma energia ali e apaga o incêndio. Alguma coisa ele vai te custar, algum estrago ele vai deixar. Eu quero trabalhar com a prevenção. Eu não quero que incendeie, eu não quero que isso comece dentro da sua empresa. E esse é o objetivo. E aí eu trouxe um caso recente, uma decisão que eu tive no escritório há pouco tempo, no mês passado, que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque é um exemplo prático para mostrar que é possível, investindo numa prevenção, investindo em um bom controle de jornada, em políticas remuneratórias seguras, é possível ter resultados assim. Então é uma sentença real que o cliente autorizou a exibição aqui para vocês, porque o que a gente mais escuta no mercado é a reclamação trabalhista, a gente sempre perde. O empresário nunca tem razão, o empresário sempre perde. Justa causa? Ah, isso é impossível, a gente nunca ganha uma. Não é isso? Mas esse aqui é um caso que, além de justa causa, tem pedido de jornada de trabalho, tem pedido de adicional de periculosidade pelo tanque suplementar, tem pedido de danos morais e tem uma jornada extensa. Não é uma empresa que faz tudo certinho, exatamente o que a lei manda, mas tem uma prova documental por trás que resguarda todas as práticas, tem negociação coletiva muito bem feita e tem políticas internas muito bem feitas. Coloca para mim. Meu tempo. E agora para eu passar? Vai passar assim, né? Então, ó. Depois, quem quiser acesso, tá? Eu vou deixar o meu Instagram, me manda lá no direct que eu mando para vocês a cópia integral para ler, tá? Oh, Jesus! Hã? Volta uma página. Ah, é por isso? Então, ótimo. Então, olha lá, ó. Nessa parte, ó, indevidas as pretensões de reconhecimento de pagamento extra-folha. É o famoso pedido de pagamento por fora. Eu recebia por fora minhas comissões. E o juiz falou, indevidas as pretensões e os seus reflexos. Por quê? Aí ele veio justificar. E aqui está
a minha maior satisfação é ler uma sentença dessa, eu tenho vontade de pendurar num quadro, porque é a confirmação de que todo o trabalho preventivo foi analisado e validado pelo cliente. Por que que ele negou o pagamento por fora? Porque a reclamada comprovou a existência de regulamentação em norma das comissões. Eu fiz um acordo coletivo e coloquei lá quais eram as regras, os indicadores, as obrigações que cada uma das partes deveriam cumprir. Comprovou também a existência de regulamentação normativa da parcela premiação. Além da comissão, tinha premiação estabelecida lá no acordo coletivo. Os prêmios consistem em retribuição sujeita ao cumprimento de requisitos mínimos, de metas de desempenho. Quais são os indicadores? Porque a maioria paga prêmio por pagar. Ah, eu preciso aumentar o salário, a motivação dos motoristas, então eu vou estabelecer um prêmio aqui. Mas quais são os indicadores que você está medindo? Você mostra para o seu motorista no final do mês se ele cumpriu ou não cumpriu todos os indicadores? Ele assina a política de premiação, reconhecendo que é aquela remuneração que ele tem direito? Como é que está a nomenclatura dela lá no Olerite? Está correta? E aí ele vem e explica, ó, trata-se de premiação, natureza, reconheceu a natureza indenizatória desse pagamento. E vem falando tudo que foi feito, quanto está correto. A estipulação da natureza e requisitos, critérios de pagamento de que trata são condições legítimas e foram fixadas na norma coletiva. As horas extras, ó, indevidas as pretensões. Esse aqui, gente, é um transportador que transporta grãos e fertilizantes. Rodou trem. Como é que é a jornada dessa galera? É um cliente ATS Log, tá? Indevidas as pretensões de diferenças de horas extras, tempo de espera, domingos, tudo indeferido. A reclamada apresentou os controles de trabalho com marcações variáveis, demonstrando o pagamento nos olerites. Os demonstrativos salariais confirmam o pagamento de horas extras. Aqui, mais uma vez, ele falando do ATS, tá? Aqui foi até mencionado, tá vendo? O ATS Log. O que aconteceu? Em 2015, quando essa empresa optou por contratar a ATS Log para controle de jornada, ela estava sofrendo uma fiscalização do Ministério Público, respondendo um inquérito civil. E na audiência, eu falei com o procurador, nós temos um controle confiável, fidedigno, eletrônico, moderno. Eu gostaria muito que o senhor fosse até a empresa conhecer o controle de jornada. Faça uma inspeção. Passa o dia lá comigo para eu te mostrar desde o momento em que o motorista é admitido, que ele passa por treinamento de integração, que ele recebe orientações sobre o controle de jornada, que ele é testado no controle de jornada até se tornar apto a enviar corretamente a informação, que o controle traz a informação que ele próprio envia, que depois no final do mês é emitido o relatório. Todas as modificações que são feitas são sinalizadas para ele, mexi na sua jornada no dia tal e tal horário, por qual razão. Ele tem conhecimento até do que o operador modifica, porque a ferramenta oferece esse relatório. E aí o procurador do Ministério Público foi até essa empresa, fiscalizou o controle de jornada e atestou que, em primeiro lugar, porque foi pactuado em acordo coletivo, a homologação do sistema utilizado pela reclamada, como um sistema idôneo de controle de jornada realizado pelo software ATS Guia RH. E aí ele vem e menciona fala novamente da idoneidade do controle e fala aqui, ó, trata-se de conclusão do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho esteve lá, fez as averiguações deste sistema, que registra a jornada, e arquivou o inquérito. O inquérito foi arquivado sem nenhuma consequência.
E isso, só um detalhe, gente, isso aqui aconteceu dessa fiscalização que eu estou falando para vocês, que o procurador esteve lá, aconteceu em 2015. Esse é um processo julgado há 10 dias. Significa que nos processos de hoje, eu continuo trazendo os resultados, os precedentes positivos que foram criados ao longo do tempo. E até hoje, essa decisão, esse arquivamento lá de 2015 vem salvando essa empresa. Então, por todo o contexto de provas juntadas nesse processo, o juiz, então, indefere jornada de trabalho, indefere pagamento de horas extras. Reconhece, por fim, que o trabalhador tentou trazer uma realidade falsa aqui, tentou induzir o juiz a erro, agiu com má intenção no processo e, além de tudo, aqui, ó, porque a prova de má conduta do reclamante, quebra da fidúcia contratual, a empresa demitiu ele por justa causa. Sinalizou na sentença que a conduta ruim do reclamante mente nas ações. Quem teve reclamação trabalhista? Mente ou fala a verdade? Vocês já viram um reclamante ser condenado a pagar uma multa por mentir no processo? Esse foi. Olha lá, ó. A conduta do reclamante comprometeu a fidúcia para a manutenção da relação de emprego, então a reclamada estava certa em demitir ele por justa causa. A conduta dele trouxe uma repercussão negativa para os demais funcionários e também para o presidente do sindicato que negociou as normas coletivas, que ele questionou no processo. Aqui, ó. E em razão da conduta ilícita do reclamante, ele foi condenado a pagar R$9 mil de indenização para essa empresa. Não saiu da reclamação trabalhista ganhando nada, mas ainda saiu com uma dívida de R$9 mil. Isso aqui porque ele ficou emburrado, parou o caminhão por 3 dias, ficou paralisado por conta própria, fez uma greve de 3 dias sem produzir. Eu fui lá e cobrei. Você ficou 3 dias injustamente com o caminhão parado, sem produzir. Você causou um dano moral, material para a empresa de R$9 mil. E o juiz condenou ele a ressarcir esse prejuízo também. Aplica-se ao reclamante a tipo de sanção pedagógica 2,5% sobre o valor atualizado da causa. É um processo de, se eu não me engano, R$700 mil. Ele foi condenado, além dos 9 mil de danos materiais, por ter permanecido com o caminhão parado sem produzir, por mentir, por mudar toda a verdade dos fatos, que a documentação mostrou que era falso o que ele alegava no processo. O juiz ainda condenou ele a pagar 2,5% de multa por litigância de má-fé. E não para aí. Como caráter pedagógico, o juiz também condenou as 2 testemunhas que foram depor para ele, dispostas a mentir tanto quanto ele, em mais 2,5% do valor da causa. O final desse processo é o seguinte: uma sentença de total improcedência para o reclamante, procedência em relação ao pedido da empresa de danos materiais, ele sendo condenado a pagar 9 mil. A empresa, nesse processo, vai receber de multas por litigância de má-fé, tanto do trabalhador quanto das partes, R$69 mil. Isso aqui é só uma prova, gente, de que não precisa fazer o certo para ter resultados como esse. E que resultados assim é possível alcançar qualquer empresa, tá? Volta para mim lá na minha apresentação. Na última página, que eu já vou encerrar. Tá. Aí eu trouxe um presentinho para vocês aqui, ó. Que quem quiser uma avaliação e 1 hora dessa mentoria para eu conseguir avaliar um pouco mais quais são os desafios, as dificuldades que vocês têm hoje na empresa, basta me seguir lá no Instagram, mandar para mim
essa frase aqui, ó. Quero avaliar meus riscos. E aí a minha equipe vai entrar em contato com vocês e marcar um horário para a gente conversar online.